Hoje, então, a gente vai trabalhar o capítulo 11, América Latina, Economia e Geopolítica, do livro 3. Então, as origens do subdesenvolvimento da América Latina. Então, para a gente iniciar falando da América Latina, a gente tem que visualizar esse mapa e entender que a América tem duas divisões, a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Nós temos um detalhe bem curioso e importante que vocês não confundam. O México pertence à América Latina, tá? A América anglo-saxônica é composta somente pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Porém, quando nós temos a divisão da América, a divisão física, nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Quando a divisão se trata da América do Norte, o México faz parte da América do Norte. Então, México, Estados Unidos e Canadá compõem a América do Norte, tá? Esse é um pequeno detalhe sobre o México. Ele compõe a América do Norte, porém, na divisão em relação à questão de histórica, de subdesenvolvimento e desenvolvimento, ele faz parte, então, da América Latina. Então, a América Latina, que é o que a gente vai trabalhar hoje, características da América Latina. Então, a colonização, então, se deu por portugueses, espanhóis e franceses, tá? O tipo de exploração, basicamente, foi a exploração colonial. Nessa exploração colonial, nós tínhamos o capitalismo comercial, onde as colônias entregavam matéria-prima à metrópole que vendia produtos manufaturados, pois não tinha indústria, que a indústria não se era incipiente, não podia se instalar aqui porque o lucro tinha que ser para a metrópole, tá? Então, nessa fase do capitalismo comercial, então, se extraiu recursos, entregou para a metrópole e quando vinha produtos que esses hoje países precisavam, que na época eram colônias, esses produtos vinham com alto valor agregado. Então, ali já começa a questão econômica. Eu entrego um produto por um valor X e compro um produto por um valor XX. Então, já começa as características econômicas ali ser negativas, né? Então, em função de tudo isso, historicamente, esse processo histórico, as características atuais da América Latina são desigualdades sociais, porque, por exemplo, o Brasil, vamos usar como exemplo o Brasil. Quando o Brasil era colônia, quando ainda tinha uma ligação com Portugal, quando o governo português resolveu dividir para melhor administrar, dividiu em Sesmarias. Quem que veio para administrar essas Sesmarias? Pessoas que eram ligadas à corte portuguesa, tá? Então, um grupo seleto de pessoas que administrava. Então, nesse caso, então, começam as desigualdades sociais, né? Não só no Brasil, mas em todos os demais países, onde uma pequena elite concentra o poder e o dinheiro e os demais não participam das mudanças, permanecem na condição de trabalhadores, de pessoas com dificuldades financeiras, enfim, não são incluídos no processo histórico de independência desses países, tá? Outra característica que nós temos aqui é a concentração concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, que nós podemos caracterizar como os latifundiários, grandes áreas que só produzem um produto e que geralmente é destinado à exportação, a abastecer o mercado externo. Então, se produz em grande quantidade, se manda para outros países, e isso faz com que muitas vezes o próprio país pessoas do próprio país passem por necessidades econômicas, necessidades alimentícias. Por quê? Porque os produtos estão indo
para fora desses países. Um exemplo que nós estamos tendo agora, nos dias atuais, é o preço do arroz. Por que o arroz está tão caro? Porque o arroz do nosso país está sendo exportado. Então, se ele tem a chance de exportar esse arroz por um valor alto, o pouco que fica aqui no Brasil, ele vai ter um acréscimo. E quem que vai pagar esse valor? Vai ser o consumidor final, tá? E não podemos deixar de mencionar, então, que o reflexo de tudo isso, a industrialização, então, ela vai ser tardia e esses países vão utilizar a tecnologia advindo de outros países, por exemplo, os Estados Unidos vendem tecnologia obsoleta para esses países, né? Que não tem a capacidade de produzir tecnologia de ponta. Outra questão também é a urbanização desordenada, né? O processo, então, de urbanização, ele não teve um planejamento, né? A industrialização fez com que, quando começou a industrialização, fez com que as pessoas abandonassem o campo e viessem para as cidades em busca de emprego, e esse grande contingente populacional veio trabalhar nessas indústrias. As cidades não estavam preparadas para receber esse contingente populacional, né? Não tinha serviços básicos disponíveis para toda essa população, como, por exemplo, água encanada, esgoto tratado, enfim. E o reflexo disso vai ser, então, as favelas, a favelização, a violência urbana, né? Consequência daquelas pessoas que migram para a cidade e não conseguem emprego, tá? Trânsito caótico pela falta de planejamento, enfim, e o desemprego. Essas são, então, características, tá, da América Latina, resquícios do colonialismo, tá, que foi feito, então, principalmente por portugueses, espanhóis, franceses, tá? Então, essas são características da América Latina. Quando nós falamos em América anglo-saxônica, nós estamos falando em outro nível, tá? Nós temos nesses dois países aqui, incluindo seus territórios aqui, nós temos um alto nível de desenvolvimento econômico e elevados indicadores sociais, tá? Então, essa é a grande diferença que nós temos entre América Latina e anglo-saxônica. E não esqueçam de caracterizar o México. O México pertence à América Latina e na divisão física entre a América do Norte, Central e do Sul, o México pertence à América do Norte, ok? Então, nós vamos falar então sobre a situação econômica atual, que é basicamente então, os resquícios do processo histórico. Então, enquanto nós acabamos de comentar, a América anglo-saxônica possui um alto nível de desenvolvimento econômico, elevados indicadores sociais, a América Latina se caracteriza, então, pela sua economia estar ligada ao setor primário. Lembrando que nós temos setor primário, secundário e terciário. Primário está ligado à extração de matéria-prima, tá? Aquele produto extraído na natureza, aquele produto ainda que não passou por um processo de industrialização, então o seu valor é baixo, tá? O setor secundário seria a transformação desses bens advindos da natureza, e o terciário seria a prestação de serviços, tá? Então, a América Latina se caracteriza, então, pelo setor primário, tá? E essa característica acaba interferindo na balança comercial. Por quê? Se vocês lerem essa nota que está ao lado, vocês vão entender como que é a influência na balança comercial. Então, por exemplo, quando um país exporta mais do que importa, ou seja, ele vende mais produtos do que ele compra de outros países, ele tem um superávit, ou seja, ele está lucrando. E quando é o contrário, um país ele importa mais, ele compra mais do que ele exporta, ele tem um déficit.
porque ele está comprando mais do que vendendo, então ele está gastando mais com outros países, né, na compra do produto do que vendendo, lucrando, tá? Então, em relação a isso, então é essa interferência na balança comercial, tá? Os produtos primários, então, que eu acabei de falar, eles são ou industrializados, mas uma industrialização mais incipiente, não de tecnologia, não uma tecnologia de ponta. Então, a industrialização de baixo valor agregado faz com que esses bens não tenham tanto valor, tá? E aí, quando você compra o produto já transformado, você vai pagar um valor bem mais caro do que você vendeu. Então, a economia da América Latina, então, ela se baseia, então, no setor primário, tá? Na exploração e no beneficiamento de recursos minerais e energéticos, como cobre, bauxita, ferro, níquel, estanho, ouro, prata, petróleo, gás natural, tá? E aí, então, nós temos também o destaque nesses países da América Latina, não só na exploração e beneficiamento de recursos minerais, nós também podemos destacar as atividades agropecuárias, tá? Cultivo de produtos como trigo, milho, algodão, arroz, criação de gado. E aí o exemplo, então, como eu falei antes do arroz, né? No momento atual, então, nós, consumidores, estamos pagando um valor caro. Por quê? Porque é mais vantajoso vender o arroz brasileiro, exportar ele. Então, fica pouca quantidade para o país, e o que fica, então, ele acaba sendo elevado o valor que o consumidor acaba pagando, né? Nós temos também a questão aqui da situação econômica atual, a dívida externa, ou seja, alguns desafios, né, desses países da América Latina, muitas vezes eles não têm condições financeiras e aí eles acabam recorrendo a empréstimos, tá, a organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial. E aí então eles acabam ficando com uma dívida, né? Além da dívida, eles também acabam ficando ligados a esses outros países em relação à venda de mercadoria. Eles acabam ficando dependentes, né? Vendendo os produtos a um custo menor, né? Por causa dessa dívida já, né? Que eles, quando recorreram ao empréstimo. O Brasil, então, o destaque econômico da América Latina. Então, o Brasil, como a gente já estudou, você já tem conhecimento, a gente já estudou isso em geografia, né? Lá no ano passado, quando a gente fala só sobre o Brasil, então que ele é o mais extenso e mais populoso da América Latina, né? Ocupa o 5º lugar no mundo, tanto em extensão territorial quanto em população. Então, ele se destaca aqui em relação à América Latina, né, como a mais rica nação da América Latina, tá? Em nível mundial, o Brasil, então, ocupa a posição de 8ª maior economia, tá? E aí, então, o Brasil também, a partir dos anos 2000, do início dos anos 2000, a economia brasileira passou a crescer de forma expressiva. Então, nós tivemos um superávit, ou seja, nós vendemos mais produto para outros países do que compramos, tá? Só que a partir de 2014, a economia veio apresentando uma retração. E tudo isso foi reflexo de uma crise mundial que foi iniciada lá em 2008 nos Estados Unidos, né? Por questões políticas e econômicas internas, a questão dos Estados Unidos ter emprestado, os bancos terem emprestado muito dinheiro para as pessoas que não eram bons pagadores, e essas pessoas acabaram não pagando essas dívidas, porque o objetivo dos Estados Unidos era movimentar a economia. Como essas pessoas não pagaram essa dívida, muitos bancos foram à falência, enfim, isso virou uma bola de neve que acabou prejudicando outros países também, tá?
Então, o Brasil ele tem hoje como os principais parceiros comerciais a China e os Estados Unidos, tá? A China, ela tem aumentado, diversificado os investimentos no Brasil. Inicialmente, os chineses investiam em projetos voltados para o abastecimento de alimentos e energia, tá? E nos últimos anos, eles estão investindo em telecomunicações, na indústria automotiva, na energia não convencional, como o biodiesel, por exemplo, e nos serviços financeiros, tá? Por que eles estão abrindo esse leque de investimentos? Porque eles estão com acelerado crescimento econômico, né? E aí eles precisam, então, investir em várias áreas. Porém, esses investimentos que eles fazem em relação ao Brasil rendem lucros para o Brasil, mas deixa o Brasil dependente da economia chinesa e das suas oscilações, tá? Se a China, então, diminuir esse ritmo de crescimento, ela vai diminuir a compra de produtos brasileiros e o Brasil vai sentir esse reflexo na sua economia. Esse é o problema de você ficar dependente de uma nação, tá? Você tem que diversificar os seus produtos e diversificar os países parceiros para compra desses produtos, para venda desses produtos, tá? E outro problema também que é bem sério é a questão de destinar os investimentos para exportação do Brasil deixa de suprir a demanda interna, ou seja, de atender as necessidades da população brasileira, tá? O México e a dependência dos Estados Unidos. O México é um dos 3 países mais industrializados da América Latina, tá? Ao lado do Brasil e da Argentina, tá? O processo de industrialização dele também é tardio, tá? E foi no início do século XIX que teve início de forma incipiente, pouco expressiva, ou seja, poucas indústrias com uma tecnologia obsoleta, enfim. E aí nós temos aqui no México uma característica que é bem importante, que é as indústrias maquiladoras. O que são essas indústrias maquiladoras? Acontece que o México faz divisa com os Estados Unidos, tá? E aí, então, os Estados Unidos acaba que monta as indústrias no México, né? Porém, ele usa só a mão de obra que é barata e os trabalhadores não têm muitos direitos sociais. E a compra de produtos para montagem, ela acaba vindo dos Estados Unidos, essas peças, produtos. Então, o México, ele não acaba não envolvendo a economia mexicana, só a questão da mão de obra, né? E o salário é baixo, e o lucro fica todo para os Estados Unidos, tá? Então, o caso ali que está explicando ali, está resumindo, ou seja, as indústrias recebem peças fabricadas em outros países e apenas montam o produto final. É simplesmente um espaço que eles vão receber esse produto, os mexicanos vão montar esse produto e devolver para os Estados Unidos. Então, o México não vendeu nenhum produto, o México não teve uma participação econômica nesse processo, tá? A não ser a mão de obra, tá? Então, essas indústrias recebem o nome de maquiladoras. Isso teve início, então, na década de 1960, quando o próprio México, né, pretendia atrair o capital estrangeiro e ampliar o parque industrial, então ele ofereceu às empresas estrangeiras vantagens como isenção de impostos, encargos sociais mais baixos, facilidade de exportação de produtos para os Estados Unidos, enfim. E isso fez com que aumentasse os lucros das maquiladoras, né? Porque lá os salários pagos são baixos. Então, essas são as características das indústrias maquiladoras que encontram-se situadas, localizadas no México, tá? E aí, então, nós vamos ter a questão ali, de a partir de 1994, a criação do NAFTA, né? Que é o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que auxiliou ainda mais as maquiladoras, porque foi posto nesse tratado o fim dos impostos cobrados sobre a circulação de produtos entre o México, os Estados Unidos e o Canadá.
Então, a medida barateou ainda mais os custos final dos produtos, tá? Os conflitos na América Latina. Então, o subdesenvolvimento econômico-social, as instabilidades políticas nesses países são motores, são geradores de tensões internas em áreas de fronteira. Então, nós temos a guerrilha e o tráfico aqui na Colômbia, principalmente, tá? Pelas Farc, né? Que era uma organização político-militar, só que ela se criou ela se criou uma rede paralela, né? E esses membros, né, utilizavam táticas de guerrilha, sequestros e pressões diplomáticas, assassinatos, enfim, estavam ligados à produção de cocaína, produção de narcotráfico, né, tráfico de drogas, então, só que isso então mudou o cenário a partir de 2016, as Farc então assinaram um cessar-fogo junto ao governo da Colômbia para tentar então fundar um partido político para tentar, então, conquistar legalmente o país. Porém, quando se fala nas Farc, se lembra, assim, de muitas pessoas torturadas, muitas pessoas mortas, muitas pessoas que ficaram sob o poder desses guerrilheiros durante 10 anos sem ver a família, 15 anos. Então, esses são um dos conflitos, né, das questões conflitantes, então, nos países da América Latina, tá? Nós temos também, então, a crise dos refugiados, um exemplo é o Haiti, né, que sofreu por golpes militares, né, muitos ditadores que perseguiam os opositores, e além desse processo, então, além dos golpes militares, além da questão política, o Haiti também ainda sofreu um terremoto em 2010 que destruiu cidades inteiras, provocou a morte de muitas pessoas. E então, aliado à instabilidade política mais a catástrofe ambiental, levou então milhares de haitianos a fugirem do país em busca de melhores condições de vida. E um dos destinos procurados pelos haitianos é o Brasil, tá? Outro país latino-americano que também enfrenta ainda a crise política e econômica é Cuba. Cuba, como vocês sabem, é um país socialista, ele adotou o socialismo, né, após o fim da Revolução Cubana, no ano de 1959, né, e ele, então, recebia subsídios da União Soviética na época, né, que nós tínhamos a Guerra Fria, então, entre Estados Unidos e União Soviética, né, tentavam trazer mais países ao socialismo, mais países ao capitalismo. No caso, a União Soviética, então, auxiliava a Cuba, né, que era socialista, né, fornecia subsídios financeiros, né. E aí, então, Cuba, então, teve um desentendimento entre os Estados Unidos, que era capitalista, né. E aí, então, os Estados Unidos promoveu um bloqueio econômico, né, com Cuba, né, e isso acabou prejudicando financeiramente o país. Então, hoje, o país tenta mudar a sua situação, né, nos últimos anos, o governo, então, tenta promover uma abertura econômica, né, tentando atrair investimentos estrangeiros, especialmente para o setor de turismo. Então, a administração continuaria socialista, mas o modelo de produção capitalista, tá? E em função disso, então, dessa crise cubana, dessa crise financeira, muitos cubanos, então, tentaram fugir do país em direção aos Estados Unidos, só que sem sucesso, né? Esses refugiados, então, eram os balseiros. E os Estados Unidos têm uma política muito séria em relação aos imigrantes ilegais. Então, os Estados Unidos ele não permite a entrada. Então, são
crises de refugiados que existem na América Latina. Nós também podemos falar dos venezuelanos, né, que também enfrentam problemas políticos e econômicos, como a inflação, né, o valor dos produtos aumenta muito em pouco tempo, a escassez de alimentos, de remédios. E aí, então, no início do ano passado, nós temos uma situação histórica, política, que se passava em todos os meios de comunicação. Quem acompanhou deve lembrar dos conflitos de Juan Guaidó e Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, ele se elegeu presidente, e Guaidó, que era o concorrente, acusou ele de ditador e de ter forjado as eleições. E a população também não queria ficar sob a administração de Nicolás Maduro. Então, o governo de Juan Guaidó então, foi reconhecido por países como Brasil, Estados Unidos, que ele realmente era o presidente de fato, né? Que no caso Nicolás Maduro era um opositor. E aí isso então provocou um clima de instabilidade e provocou conflitos, né, internos dentro da Venezuela. E o movimento de refugiados aumentou, né? Muitos venezuelanos então tentam sair do seu país e irem para outros países. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil um número expressivo de venezuelanos que chegam na cidade de Pacaraíma, em Roraima, onde eles tentam entrar para o Brasil. E aí, então, tem conflitos nessas regiões transfronteiriças, porque eles buscam a melhor qualidade de vida. E o Brasil é um dos países que adota os refugiados haitianos, venezuelanos, enfim. Só que chega em grandes levas, né? E acaba que eles têm que ficar um período esperando para entrar no Brasil, as condições são precárias, enfim, é um problema social e econômico, tá, galera? Legal. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a América Latina é quais são as origens desse subdesenvolvimento da América Latina. Primeiro, o que viria a ser a América Latina? Lindíssimos, a América Latina é nada mais, nada menos do que os povos, né, aqui da América, que foram colonizados principalmente por Portugal e por Espanha. Legal. Mas o grande detalhe é o legado que se deixa para esses povos. Olha só o que aconteceu. Com a América Latina aconteceu o seguinte, ela teve um grande legado de subdesenvolvimento por ter sido uma colônia de exploração. Colônia de exploração. Diferente quando eu pego, por exemplo, o Canadá e Estados Unidos, que foram colônias de povoamento. Colônias de povoamento. Pois é, lindaço. Aí o que acontece? Você teve a América Anglo-Saxônica. Olha a diferença de desenvolvimento quando eu comparo a América Latina com a América Anglo-Saxônica. Uma observação. Cuidado para você não confundir o glorioso México. O México está na América do Norte, beleza? Mas faz parte da América Latina, colonizado pela Espanha também. Belezinha? E isso vai te gerar, essa colônia de exploração, essas colônias de exploração, essa América Latina vai te deixar um legado de subdesenvolvimento, como eu tinha dito. Beleza. E você vai ter um ciclo de subdesenvolvimento muito intenso, porque eu não vou ter dinheiro para criar indústria, aí eu precisarei pegar dinheiro emprestado, né? Estou criando a chamada dívida eterna, eterna não, desculpa, dívida externa, ok? Quando, por exemplo, eu pego e faço empréstimos ao Fundo Monetário Internacional, glorioso, famoso FMI. Tudo bem? E normalmente estes países, eles são dependentes daquilo que Jesus deu para eles. O que é que Jesus deu? Ah, deu petróleo? Legal. Deu peixe? Legal. Deu algum minério como cobre ou ferro ou outra coisa? Legal. Então nós seremos dependentes de commodities ou recursos primários. Tudo bem, lindaço? Lindíssimos, agora vamos falar do glorioso Brasil, Zil. É nós na fita. Lindaço, o Brasil, ele é destaque na América Latina, ele é destaque no mundo, aliás, né? Nós temos a 8ª,
o nono PIB do planeta. Nós somos um grande produtor de alimentos, um grande produtor de comidas. Nós é uma grande fazenda. E não, a gente não precisa ter vergonha disso. Né? Nós é da roça mesmo. E aí nós somos uma importante fazenda, nós somos um grande produtor de comida para o mundo. O mundo teria sérias dificuldades se o Brasil não tivesse essa habilidade, esse potencial, essa capacidade em produzir alimentos, né? Claro que a gente também produz, nós somos um grande produtor de soja, de café, de milho, de cana, de açúcar, certo? E além disso, nós também somos um grande produtor de minérios. O minério de ferro, principalmente, aparece com destaque aí. Então, lindíssimo, a economia brasileira ela tem uma versatilidade e, principalmente, além desse aspecto primário, nós temos uma industrialização considerável. Na América Latina, nós destacamos, além do Brasil, a Argentina e o México. Mas, o Brasil é a potência, a economia mais industrializada da América Latina. Legal? É importante você guardar isso. Ok, lindinho? Lindíssimos. Agora vamos falar um pouquinho do poderoso, glorioso México. Arriba, arriba, arriba. Lindaço, é o seguinte. O México e a sua relação de dependência com os Estados Unidos, com capital estadunidense. Ok. Como eu tinha te dito, o México é um dos principais países aqui da América Latina quando você analisa, por exemplo, a indústria ao lado de Brasil e Argentina. Show de bola. O glorioso México, lindo, ele depende muito dos Estados Unidos, principalmente de indústrias que nós chamamos de maquiladoras. São indústrias que vão sair dos Estados... Veja bem, elas saem dos Estados Unidos e vão se instalar no México, certo? Principalmente na fronteira. Essas indústrias maquiladoras são montadoras que procuram duas coisas: impostos baratos e mão de obra barata. Elas querem reduzir custo, maximizar lucros. É importante você guardar isso. Hoje, no México, nós devemos ter aí mais ou menos 6 mil maquiladoras e elas devem empregar aí 2,5 milhões de mexicanos. É importante você guardar esse número, belezinha? Então, apesar dessa economia ser diversificada, o México ser um produtor de minério também, tem uma produção industrial considerável, ele tem essa relação com os Estados Unidos. Mas, cuidado. Há 2 anos, 3 anos, né? 2 anos e meio, entra o Donald Trump. E o Trump tem um lema que é America First, ou seja, Estados Unidos em primeiro lugar. E um dos pilares dessa ideologia é resgatar indústrias para os Estados Unidos. Então o México, ele corre um sério risco, porque o Trump quer trazer de volta todas aquelas indústrias que estão no México. E aí, como é que o México vai fazer? Tanto que, recentemente, Donald Trump, né, ele tem alterado, lembra aquele bloco chamado de NAFTA? Tratado de Livre Comércio da América do Norte, repito, Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Você lembra? Esquece. Esquece porque não existe mais. Segundo Donald Trump, presta atenção, segundo Donald Trump, este bloco, né, o México, neste bloco, abusava dos Estados Unidos. Coitado dos Estados Unidos, né? Sofriam na mão do México, oh meu Deus do céu. E ele ficou tão traumatizado, disse que foi um trauma tão grande essa exploração mexicana, que ele precisava modificar o nome. Então, NAFTA não existe mais, ele até mudou o nome. Sabe aquela coisa quando você está com seu crush, com o ex, fala, nossa, o Pedro, ai meu Deus, o Pedro, não, nem fala o nome, porque ele... Então, o Trump estava desse jeito. Não existe mais agora o bloco NAFTA. Se bem que é o mesmo bloco, mudou de nome. É USMCA, né? As iniciais de Estados Unidos, México e Canadá. Fica atento a isso, tá? Coisa recente mesmo, coisa recente, coisa novíssima. Tudo bem, lindão? Lindíssimos! Vamos falar agora sobre os conflitos aqui na América Latina. E vamos começar pela gloriosa Colômbia. Sim, Colômbia. Ok. A Colômbia, ela tem um conflito muito grave com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Surgem lá na década de 60 e desde então deram um trabalhinho muito grande para o governo colombiano. Pois bem, essas forças, as Farc, vamos chamar de Farc, né? Lembra? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Beleza, as Farc, elas têm uma característica que é a seguinte, elas
tinham esse cunho marxista e principalmente lutaram muito durante toda a Guerra Fria. Beleza. Depois do fim da União Soviética, se desconfia que elas possam ter esse envolvimento com a produção de drogas, o cartel de drogas, aquela coisa toda. Pois bem, essas Farc, além dessa captação de dinheiro ligado às drogas, elas também praticam a tática de guerrilha urbana, né? Então fazem ataques a pontos estratégicos específicos, principalmente ligados a políticos, sequestros de pessoas que possam pagar pelo resgate e então resgate, sequestro com resgate, né? Ataque a políticos e essa questão das drogas. Pois bem, o que acontece? Recentemente, no ano de 2016, o presidente Juan Manuel Santos, nome legal, cara, inclusive ele ganha o Prêmio Nobel da Paz, ele faz um acordo de paz com as Farc. As Farc, inclusive, que agora viraram um partido político. É um partido político. E aí tem outro detalhe. Em 2016, recentemente, saiu o Juan Manuel Santos e entrou um carinha chamado Ivan Duque. Ivan Duque está mega grilado com esse negócio do acordo, porque ele acha que o acordo foi mole, não puniu os guerrilheiros, né? Já tem até político, ex-guerrilheiros sendo eleito político aí, já na esfera política, e ele está muito revoltado, diz que quer retirar esse acordo, quer punir o povo, então é legal você ficar atento a isso tudo, ok? Ok, Colômbia, beleza. Próximo, vamos falar um pouquinho do Haiti. O Haiti, que ao longo da sua história, né, principalmente aí dos anos 2000 para trás, foi governado por ditadores, cara. Infelizmente, o Haiti foi feito por esses ditadores, fizeram o povo haitiano como sua conta bancária. E eles, cara, acabaram com o Haiti. Economicamente, o Haiti é um país falido. E aí, o que aconteceu? O governo, certo, na década de 90, sem dinheiro para pagar o exército, olha só que loucura, promove a extinção das Forças Armadas. Ou seja, o exército fica desempregado. Quando o exército fica desempregado, ele vira guerrilheiro. Ou não vira guerrilheiro, vira uma espécie de um cartel de drogas, vira uma gangue. Gangue seria o termo mais adequado. E essa gangue, surgem várias gangues. E essas gangues passam a disputar entre si os pontos de drogas e o tráfico de drogas e aquela coisa toda. Então, o Haiti virou uma loucura, inclusive, um termo meio bizarro, assim, foi chamado, né, a capital do Haiti foi chamada de Boca do Inferno, cara, olha que loucura isso. E aí o governo brasileiro, em 2004, mandou uma missão de paz, né, encabeça a missão de paz aí da ONU, né, o governo brasileiro encabeça, e devolve a ordem, devolve a tranquilidade para o Haiti, então é legal você ficar atento a esse fato também. Então, Colômbia, Haiti. Terceiro, vamos para Cuba. Cuba aí, desde 59, né, antes ela tinha sido governada pelos Estados Unidos ou por governos ligados aos Estados Unidos, e em 59 acaba rolando a Revolução Cubana. Então ela rompe com os Estados Unidos e desde então ela fica isolada. Colômbia, Haiti, Cuba, isolamento político, e desde esse isolamento, principalmente após o fim da União Soviética, que era um grande amigo que ela tinha, você passa a ter uma crise econômica, você passa a ter uma dificuldade do governo cubano, e aí você acaba tendo pessoas que hoje, aliás, a partir daquele momento, saem de Cuba e tentam entrar nos Estados Unidos, chamados balseiros, né? Eles vão de balsas, barcos improvisados, então, enfim, situação bem complicada aí. Colômbia, Haiti e Cuba. Recentemente, infelizmente, Lino, um vizinho nosso, um grande parceiro nos últimos anos, né? A gloriosa Venezuela. A Venezuela, país que encabeçou o movimento socialista ou de esquerda na América Latina nos anos 2000, com um carinha chamado Hugo Chávez. Hugo Chávez, o glorioso Chávez. E aí, o Chávez morre em 2013 e tem um herdeiro político, que é o Nicolás Maduro. E desde então, o Nicolás Maduro vem enfrentando alguns problemas com a sua política. Por quê? Porque eles promoveram nacionalização de empresas, estatização, reforma agrária. Então, eles espantaram as empresas do território venezuelano. As empresas começaram a sair. E a Venezuela ela é um grande dependente de petróleo. Pois bem, só petróleo. E aí, o que acontece? Em 2016, ele começa a perder, né, o apoio do povo, e aí ele começa a fazer algumas reformas, principalmente mudando a Constituição, que vão caracterizar uma ditadura. Pois bem, desde essa ditadura, por quê? Porque aí ele fez reformas onde o voto perdeu valor.
Sem voto, o povo foi para a rua protestar. Ele soltou o exército. Poxa, se você não consegue votar e se você toma porrada, não tem liberdade de expressão, isso é ditadura. Isso é ditadura. Então, o governo da Venezuela hoje é considerado uma ditadura. Desde então, a crise só tem se agravado. Desabastecimento, faltam coisas básicas na Venezuela, certo? Desabastecimento, crise de água, crise energética, desemprego, violência altíssima. Então, a situação da Venezuela, fome, miséria, a situação da Venezuela é muito, muito, muito complicada. E aí, lindinhos, o que acontece? Em razão disso, os venezuelanos estão abandonando o barco, estão saindo de lá, né? Nos últimos anos, 3 milhões de venezuelanos abandonaram o país. Para o Brasil, aí, nós temos em torno de 50 mil venezuelanos, o que tem gerado alguns problemas e é importante a gente ficar atento. Então, para finalizar, Colômbia, né? Nós falamos do Haiti, de Cuba e ficar atentos aí à gloriosa Venezuela. Ok? Beleza, lindinho?